Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças ao Senhor Jesus. Eu espero que por aí esteja tudo bem também. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Você que está chegando agora, eu peço a você que se inscreva, ative o sininho para você não perder nada por aqui, tá bom? Na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a estarem confeccionando essa maravilhosa toalhinha aqui ou centro de mesa. A cliente vai usar como toalha, porque a mesa dela é bem pequena. Essa toalhinha ficou medindo 82 centímetros por 82. E olha só, gente, fica lindíssima. Então, simbora para a lista de materiais. Esse aqui, gente, é o Barroco Natural Cru com brilho dourado. Mas fio 6, tá, gente? Mas vocês podem estar utilizando qualquer fio 6 aí que vai dar certo. Um novelo desse de 700 gramas deu para fazer todo esse trabalho. Então, você só vai precisar de um novelo desse, tá bom? A cor dele, gente, é a cor 20, brilho ouro, ó. Cor 20, brilho ouro. Para fazer o cordão, este cordão aqui, ó, gente. Para fazer o cordão e este biquinho aqui, a gente vai usar o Barroco Multicolo Premium. Mas você pode estar usando qualquer um, tá? Barroco Multicolo Premium, fio 6 também. Gasta bem pouquinho. Com pouca sobrinha que você tiver aí, dá pra fazer. Essa aqui é a cor folha 9392. Ó, 9392. Para fazer as flores e os botões, eu utilizei esse fio aqui, ó. Que é o fio Duna, gente. Eu não tenho mais o rótulo dele aqui, mas eu sei qual é a cor dele, tá? A cor dele é a 9245. Então, Duna 9245, um novelo apenas vai dar para você confeccionar todas as 4 florzinhas e os 8 botões. E para fazer, gente, as folhinhas e o talo dos botões, a gente vai utilizar o fio Duna também, que você pode estar utilizando qualquer fio 4 que você tiver aí, ou se você quiser fazer com amigurumi também dá certo, viu? 2 fios de Anne também dá certo. Use o que você tem em casa. Mas aqui é a cor 9392 folha, fio Duna, um novelo, dá pra fazer todas as folhinhas, o talinho e ainda sobra. E também, gente, vamos estar utilizando essa pérola aqui, ó. 4 pérolas dessa. Ó, 4 pérolas. Pra trabalhar com o fio Duna, nós vamos estar utilizando a agulha número 3, ó. Para trabalhar com fio 6, a agulha 3,5. Tesoura para arremates. Cola Tec Bond para arremates. E para fazer as aplicações, gente, eu uso essa pistola aqui, ó. Vou tentar focar ela aqui para vocês verem. Eu uso essa pistola aqui, de cola quente. Ela esquenta bastante. Ela esquenta a ponto de sair fumaça, viu? Olha só. E o cartucho, eu uso esse aqui amarelinho. Eu nunca uso transparente para fazer aplicações nas minhas peças. Aqui, gente, é a marca da cola, que tem muitas meninas que perguntam pra mim. Essa aqui, ó, brasileirinha. Cola quente. Colou, não solta mais. Ó, colou, não solta mais. Então, eu prefiro usar essa amarelinha, porque eu já testei aqui na minha casa e eu sei que dá certo. Então, é isso, gente. Simbora para a nossa aula. Antes, gente, eu vou falar pra vocês que eu deixei aqui o link. Que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da flor, né, que já tem aqui no canal, dos botões com as folhinhas, viu? E é isso aí. Simbora para a nossa aula. Então, com o Barroco Natural, fio 6, brilho dourado, vamos iniciar aqui fazendo a nossa laçadinha inicial aqui, ó.
Eu faço desse jeito, olha, gente. Puxo aqui e faço a minha laçada inicial. Agora, vamos fazer uma corrente, um cordão com 140 correntinhas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Procurem não fazer essas correntinhas muito apertada, tá? Nem muito apertada, nem muito folgada. Então, aqui já temos 10. Vamos precisar de 140 correntinhas. Vamos lá. Concluí aqui o meu cordão com 140 correntinhas. E agora, vamos contar aqui, ó. Sem contar essa aqui, que está na agulha, vamos contar 1, 2, 3, 4. E na quinta correntinha, nós faremos aqui, ó, um ponto alto. 1, 2, 3, 4. Nós vamos dar uma laçada na agulha e vamos vir aqui, ó, na quinta correntinha e vamos fazer um ponto alto. Ó. Então, essas 4 correntinhas aqui faz a vez de um ponto alto. E aqui já temos o nosso primeiro ponto alto. Vamos lá. Temos o nosso primeiro e o nosso segundo ponto alto. Na próxima correntinha aqui, ó, vamos fazer o nosso terceiro. Na próxima, o nosso quarto. Na próxima, o nosso quinto. Pegando apenas a laçadinha aqui, ó, da frente. E assim, minha gente, a gente vai seguindo fazendo ponto alto para cada correntinha até o final. Até o finalzinho. Quando chegar no final, eu retorno com vocês. Vamos lá. Não esquece de pegar sempre a laçadinha aqui da frente, ó. E seguir fazendo ponto alto para cada correntinha. Eu vou concluir aqui por todo o meu cordão de correntinhas, um ponto alto, e logo retorno com vocês. Vamos lá, vai ficando dessa forma aqui. Concluí aqui a minha carreira de pontos altos. Eu fiquei no total de 137 pontos altos, certo? Então, conferem aí o de vocês para que dá certinho. Então, terminei aqui, ó, fiz o último ponto. O que que eu vou fazer? 3 correntinhas, vamos lá. 1, 2, 3. Vou virar o meu trabalho, assim. E vou vir aqui, ó. Aqui nós temos o próximo ponto alto. Aqui nós iremos fazer um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Então, aqui nós ficamos no total de 4 pontos altos, ponto sobre ponto, contando com as 3 correntinhas iniciais. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma correntinha. Vamos pular aqui um ponto de base. E no próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. Ó, fizemos 4 pontos altos, pulamos um ponto, no próximo, um ponto alto. Quatro pontos altos, uma correntinha, tá, gente? Pula um ponto, no próximo, um ponto alto. Novamente, uma correntinha de separação. Pula um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação. Pula um ponto, no próximo, um ponto alto. E assim a gente vai fazendo até chegar lá no final. Quando tiver faltando 5 pontos sem fazer, eu retorno com vocês. Então, segue por aí fazendo um ponto alto, uma correntinha, pula um ponto e faz um ponto alto. Quando tiver faltando 5 pontos para fazer, eu retorno. Bora lá! Cheguei aqui, gente, faltam 5 pontos para fazer. Então, aqui nós vamos, ó,
pula esse e vamos fazer aqui ponto sobre ponto por 4 vezes. Precisamos de 4 pontos altos. Esse é o meu primeiro. Aqui, ó, o meu segundo. O meu terceiro. E agora aqui, nós temos as 4 correntinhas, né? Nós vamos introduzir a agulha aqui, ó, bem no meio, ó. Aqui, ó. Bem no meio da correntinha e vamos fazer aqui, ó, um ponto alto. Ficou dessa forma. 4 pontos altos, certo? 4 pontos altos aqui no final e 4 pontos altos aqui no início. Então, agora, gente, nós vamos subir 3 correntinhas novamente. Aqui, nós ficamos com 64 pontos altos separados por uma correntinha, tá? 64 pontos altos separados por uma correntinha e 4 pontos altos no final, 4 pontos altos no início. Agora, aqui nós iremos fazer o seguinte, vamos subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos virar o nosso trabalho, ó. Vamos virar. E vamos fazer aqui ponto sobre ponto, ó. Vamos ficar novamente com 4 pontos altos no início e 4 pontos altos no final. Olha só. Ponto sobre ponto. Temos aqui já os nossos 4 pontos altos. Agora, nós vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos vir aqui, ó, para o próximo ponto alto aqui. Vamos introduzir a agulha e vamos fazer um ponto alto. Aqui no espaço de uma correntinha, introduzir a agulha e fazer um ponto alto. No ponto alto aqui, no próximo ponto alto sobre ponto alto. Próximo espacinho aqui de uma correntinha, introduz a agulha e um ponto alto. No ponto alto sobre ponto alto. Novamente, no espacinho de uma correntinha, um ponto alto. E aqui, gente, ó, no ponto alto sobre ponto alto. Notem que trabalhamos por 3 bloquinhos. Ponto alto sobre ponto alto e entre um bloquinho e outro, um ponto alto. Ficamos no total de 2, 4, 6, 7 pontos altos, certo? Então, aqui agora, nós vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos vir aqui para o próximo ponto alto, ó. Depois dos 7 pontos altos, aqui o próximo ponto alto. Vamos introduzir a agulha e vamos fazer aqui um ponto alto. E vamos repetir esses bloquinhos, vamos repetir esses 7 pontos altos sobre 3 bloquinhos. Vamos lá, do mesmo jeito que fizemos aqui, nós iremos fazer aqui, ó. Dessa forma, gente, ó. No espaço de uma correntinha, um ponto alto sobre ponto alto, no espaço de uma correntinha, um ponto alto sobre ponto alto. Já trabalhamos o primeiro bloquinho aqui, vamos para o próximo bloquinho, um ponto alto entre um ponto alto e outro, um ponto alto por cima do ponto alto. No próximo espaço aqui, ó, já é o nosso terceiro bloquinho, um ponto alto e ponto alto sobre ponto alto. Vejam só, nós ficamos 2, 4, 6, 7. Nós ficamos com 7 pontos altos aqui de um lado, uma correntinha de separação e viemos aqui para o próximo ponto e fizemos novamente nos 3 bloquinhos aqui 7 pontos altos. E agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma correntinha de separação. E vamos continuar, gente, ó, fazendo da mesma forma até o final do nosso trabalho. Nós vamos continuar fazendo esses bloquinhos aqui separados por uma correntinha. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente vai seguir fazendo até o final. Lá no final vai ficar também uma correntinha e 4 pontos altos. Então, vocês seguem aí fazendo os seus
7 pontos altos separados por uma correntinha, apenas os dentro de 3 bloquinhos. Dessa mesma forma. Eu vou aqui concluir a minha carreira e logo retorno com vocês. Então, cheguei aqui no final da minha carreira e eu fiquei com 16 partes dessa aqui, ó, gente. Com 7 pontos altos separados por uma correntinha, por 16 vezes. E aqui, ó, cheguei bem no final aqui. Vou fazer uma correntinha e aqui no final, ó, ponto alto sobre ponto alto. Para cada ponto alto aqui no final, nós faremos um ponto alto. Então, ficaremos com 4 pontos altos sempre, no início e no final. Ficamos com 4 pontos altos. Aqui cheguei nas 3 correntinhas, na terceira correntinha aqui de cima, eu vou introduzir a agulha e fazer aqui um ponto alto. 3 correntinhas novamente, 2, 3. Vira o trabalho. E aqui, seguimos fazendo ponto alto sobre ponto alto por 4 vezes. Aqui, gente, no início e no final é uma repetição. Olha só. Então, já fiz aqui os meus 4 pontos altos iniciais. Uma correntinha de separação. Aqui nós temos 7 pontos altos, certo? Nós vamos vir aqui, ó. Fazer ponto sobre ponto por 3 vezes. Precisamos aqui de 3 pontos altos. Ponto sobre ponto. Já fiz o meu primeiro. Aqui no próximo ponto, o meu segundo. No próximo ponto aqui, o meu terceiro ponto alto. Então, fiquei aqui com 3 pontos altos, certo? Agora, vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos pular um ponto aqui, ó, de base. Vamos vir para o próximo e vamos fazer ponto alto. No próximo, ponto alto. O segundo ponto alto. E aqui no último ponto dos nossos 7 pontos altos, um ponto alto. Então, aqui, gente, nós ficamos com 3 pontos sobre os 7 pontos altos, nós ficamos com 3 pontos altos, uma correntinha de separação e 3 pontos altos, que fica esse buraquinho aqui no meio, que já vai formando o nosso motivo, certo? Agora, vamos fazer uma correntinha. Vamos vir aqui, ó, temos 7 pontos altos aqui novamente. Eu vou fazer mais essa vez com vocês, porque depois é só uma repetição. Então, no primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Já fiz aqui, ó, a correntinha de separação. No segundo ponto alto, um ponto alto. E no terceiro ponto alto aqui, um ponto alto. Então, feito aqui por cima dos 7 pontos altos, 3 pontos altos, faremos uma correntinha de separação e vamos vir aqui, ó, pular novamente uma correntinha de separação e fazer aqui do outro lado também, pular aqui um ponto alto e vamos fazer aqui do outro lado, ó, 3 pontos altos. 2, 3. E assim, gente, a gente segue fazendo por toda a carreira. 3 pontos altos por cima dos 7 pontos altos aqui, uma correntinha de separação, pula um ponto aqui e 3 pontos altos aqui desse outro lado. E para vir para esse outro bloquinho aqui, você precisa fazer uma correntinha de separação. E assim a gente vai seguir por toda a carreira. Eu vou concluir essa carreira aqui e retorno com vocês. Bora lá! Cheguei aqui no final da minha carreira, fiz aqui, ó, 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. E aqui agora, ó, uma correntinha. Vamos vir aqui para os 4 pontos altos e fazer pontos sobre pontos novamente. 4 pontos altos. Vamos lá. 2, 3. Aqui introduz a agulha na última correntinha aqui, ó, e faz um ponto alto. Subimos 3 correntinhas, 1, 2, 3. Viramos o nosso trabalho. E aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Por 4 vezes, que são os nossos 4 pontos altos iniciais. Separados por uma correntinha sempre. Só na última carreira, gente, que vai mudar. Que na última carreira nós vamos ficar igual a essa primeira carreira aqui. Então, aqui, ó, já fiz os meus 4 pontos altos, vou fazer aqui uma correntinha.
E aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Aqui nós temos 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Nós vamos ficar com 7 pontos altos igual aqui, ó. Então, aqui vamos fazer dessa forma. Ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, 3 pontos altos. Aqui nós temos o espaço de uma correntinha. Vamos introduzir a agulha aqui no meio, ó. E fazer aqui um ponto alto. Temos aqui os 3 pontos altos desse lado. Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto por cima deles. Vamos lá. 1, 2, 3. Fizemos por cima desses outros 3 pontos altos aqui. E aqui nós ficamos no total, ó, de 7 pontos altos igual aqui. E já vai formando aqui, gente, olha, vou colocar aqui na mesa para vocês verem. Que já vai formando aqui, ó, o nosso motivo. E assim, a gente vai seguir fazendo, ó, uma correntinha de separação. Vou formar mais esse motivo aqui desse lado aqui para vocês verem, ó. Olha só. Um ponto alto sobre ponto alto por 3 vezes, até chegar na nossa correntinha de separação. Chegamos na nossa correntinha de separação, introduzimos a agulha aqui no meio dela, ó. Fazemos um ponto alto e fazemos ponto alto sobre ponto alto aqui desse lado também. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui, uma correntinha de separação. E já vem pra cá. E assim, gente, a gente vai seguindo, fazendo dessa forma aqui, ó. Do jeito que fizemos aqui, ó. Vamos seguir fazendo desse lado aqui, ó. Então, agora é só uma repetição. Não esquece de, entre os 7 pontos altos aqui, fazer uma correntinha de separação. Se vocês repararem, é essa carreira aqui, ó. É igualzinha essa carreira aqui. Então, eu vou concluir fazendo os meus 7 pontos altos separados por uma correntinha até chegar no final da carreira e retorno com vocês. Vamos lá. Cheguei aqui no final, gente, já fiz aqui a minha correntinha e os meus 4 pontos altos aqui no final. Agora, subi 3 correntinhas, olha, 1, 2, 3. Novamente, vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer os nossos 4 pontos altos. Já fiz aqui o meu primeiro, porque a correntinha faz a vez de um ponto alto. E vamos seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Formando assim os nossos 4 pontos altos novamente. Isso aqui é uma repetição que a gente vai fazer por todo o trabalho. Agora, uma correntinha de separação. Temos aqui os 7 pontos altos, certo? Vamos vir aqui no primeiro ponto alto, ó. E vamos fazer um ponto alto. Agora, uma correntinha de separação. Vamos pular um ponto de base e vamos vir aqui para o próximo e fazer um ponto alto. Novamente, uma correntinha de separação. Vamos pular um ponto de base e um ponto alto no próximo ponto alto. Novamente, uma correntinha de separação. Temos aqui, ó, o nosso último ponto alto aqui dos nossos 7 pontos altos. A gente pula esse e vem para ele. E faremos aqui um ponto alto. Agora, uma correntinha de separação. E vamos fazer tudo novamente aqui, ó. No primeiro ponto alto aqui, ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um ponto de base, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um ponto no próximo ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um ponto no próximo ponto alto. E uma correntinha de separação, e assim a gente vai seguindo por todos esses bloquinhos, fazendo desse jeito. A gente vai, olha, se vocês repararem aqui, gente, ó, a gente vai estar fazendo essa carreira aqui, ó, aqui. Que são 4 pontos altos no início, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, pulando sempre um ponto de base. Não pode esquecer de pular um ponto de base e fazer uma correntinha de separação aqui, ó. Tá vendo? Aqui.
sempre uma correntinha de separação. Então, vocês seguem aí fazendo um ponto alto e uma correntinha de separação, um ponto alto e uma correntinha de separação, e sempre pulando aqui, ó, nos 7 bloquinhos, nos 7 pontos altos, pulando um ponto aqui, ó. Não esquece de pular, porque senão não vai dar certo. Então, eu vou concluir aqui essa minha carreira, gente. Olha só como já vai dando forma aqui os motivos e já vai ficando bem bonito, olha só. Então, vou concluir aqui a minha carreira e retorno com vocês. Vamos lá. Eu já concluí a minha carreira aqui, já fiz os meus 4 pontos altos aqui iniciais, gente. E aqui, olha, já fiz a minha correntinha aqui. Agora aqui, a gente vai repetir essa carreira aqui, ó. Eu vou fazer só o início aqui para vocês entenderem. E vou mostrar como estaremos continuando esse trabalho, porque vai ser uma repetição e eu vou apenas explicar. Então, aqui, ó. Já fiz aqui os meus 4 pontos altos iniciais, aqui uma correntinha de separação. Aqui nós vamos fazer aqueles 7 pontos altos que são esses daqui, ó, gente. Então, eu vou só começar aqui para vocês lembrarem. Vou fazer aqui, ó, no próximo ponto alto aqui, um ponto alto. Aqui no espaço de uma correntinha, um ponto alto. No próximo ponto alto aqui, um ponto alto. Esse fio tá desfiando bastante. No próximo espaço, um ponto alto, nós vamos trabalhar por 3 espaços. A gente não pode esquecer que a gente trabalha por 3 espaços. Entre um ponto alto e outro, um ponto alto e ponto alto sobre ponto alto. Então, ficamos no total aqui, ó, aqui já é o meu último espaço. Fiquei aqui no total de 7 pontos altos. Igual aqui. Uma correntinha de separação e já vem pra cá, ó, para o próximo ponto alto aqui, ó. E a gente repete, gente, tudo de novo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é, até onde vocês vão fazer e eu vou fazer aqui. Aqui, nós estamos fazendo essa carreira aqui. Então, vamos precisar fazer mais essa carreira, essa e essa. Vocês façam essa, que é essa aqui. Depois essa e essa. E aí, eu retorno com vocês. Que vai ficar, gente, outro motivo desse todinho, a carreira todinha desse motivo aqui também. Você faz essa carreira que estamos fazendo, que é essa e essa aqui de bloquinhos vazados. Eu vou fazer a minha, você faça a sua aí. E aí, eu retorno mostrando pra vocês como iremos continuar. Simbora! Concluí aqui, gente, fiz os meus 2 motivos aqui iguais e finalizei aqui, ó, com os 4 pontos altos iniciais, os 4 pontos altos no final e um ponto alto separado por uma correntinha, um ponto alto. Esse bloquinho aqui, que é esse daqui. Então, vocês reparem que eu apenas repeti aqui tudo que eu fiz aqui até aqui. Então, agora, gente, ó, vamos fazer aqui, ó, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos virar aqui o nosso trabalho, ó. E fazer ponto alto sobre ponto alto. Vamos lá. Agora, daqui a pouco, a gente vai mudar um pouquinho o jeito de fazer. Por isso que eu falei pra vocês fazerem até aqui. Mas aqui no início é sempre 4 pontos, no início e no final é sempre 4 pontos altos e uma correntinha. Então, olha, aqui eu cheguei, aqui nós temos aqui esses bloquinhos. Nós vamos fazer do mesmo jeito que fizemos por 2 vezes, tá? Então, do jeito que fizemos aqui, ó, nós vamos fazer por 2 vezes. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro ponto alto, meu segundo, entre a correntinha ponto alto, meu ponto alto. Então, aqui nós vamos trabalhar igualzinho nós fizemos anteriormente, 7 pontos altos. Vamos lá. Olha, reparem que eu fiz os 7 pontos altos, igual fiz os 7 pontos altos aqui. Novamente, vamos fazer aqui uma correntinha de separação e vamos fazer mais 7 pontos altos aqui também. Ó.
Segue fazendo. 7 pontos altos. É porque nós vamos fazer 7 pontos altos agora somente por 2 vezes no início e 2 vezes no final, tá, gente? Então, aqui, ó, nós fizemos 4 pontos altos, uma correntinha de separação, os nossos 7 pontos altos aqui trabalhados em 3 bloquinhos e aqui também, 7 pontos altos. Agora que a gente vai seguir fazendo uma correntinha, um ponto alto, ponto sobre ponto. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E assim a gente vai fazer até chegar no final. No final, nós temos que fazer também 7 pontos, 2 bloquinhos de 7 pontos altos e um bloquinho aqui de 4 pontos altos, igual aqui no início. Então, segue fazendo aí um ponto alto e uma correntinha até chegar, até faltar dois motivos desse que a gente vai fazer por cima deles. Vamos lá. Eu vou seguir aqui e quando chegar lá na hora de fazer esses 2 bloquinhos de 7 pontos altos, eu retorno com vocês. Então, segue isso fazendo um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Lembrando que é ponto alto sobre ponto alto, tá, gente? E uma correntinha de separação. Vocês seguem fazendo por toda a carreira. Quando chegar aqui, ó, no final, faltando esses 2 bloquinhos aqui, ó. Aí, tem que repetir esses 2 bloquinhos aqui também, aqui em cima. Mas eu volto quando chegar aqui com vocês. Vamos lá. Olha só, eu segui fazendo ponto alto sobre ponto alto, separados aqui, ó, por uma correntinha. Até faltou aqui, ó, 2 motivos. Então, aqui eu vou fazer com vocês para que não fique dúvida por aí. Eu sei que as veteranas já entenderam a dinâmica do trabalho, mas temos as nossas amadinhas do crochê iniciantes aí que elas precisam de mais atenção, né, na hora de gravar. Então, vamos aqui, ó, vamos repetir o que fizemos aqui no início. Esses 7 bloquinhos aqui do início, antes das 4 correntinhas, desse lado aqui também, nós vamos precisar ficar com 2 bloquinhos de 7 correntinhas, de 7 pontos altos. Então, aqui, ó, eu já vou fazer, ó, vai ficar bloquinho sobre bloquinho, tá? Motivo sobre motivo aqui, ó, na mesma direção. Então, aqui eu já tenho o meu ponto alto e o meu primeiro ponto alto e o meu segundo. Então, aqui vamos seguindo trabalhando por 3 bloquinhos, formando assim os nossos 7 pontos altos, igual lá no início, tá, gente? Então, vocês vão ver aqui que não tem segredo. Ó, 7 pontos altos. Trabalhamos em 3 bloquinhos, ó. A mesma coisa que fizemos aqui, ó. 7 pontos altos, separados por uma correntinha. Aqui agora, novamente, ó, vamos fazer uma correntinha de separação e aqui, ó, no próximo ponto alto, nós iniciamos os nossos 7 pontos altos novamente. Aqui já temos o primeiro. E assim a gente segue fazendo. Do mesmo jeito que a gente tem feito anteriormente, tá, gente? Olha só. Entre um ponto alto e outro, no espaço de uma correntinha, um ponto alto e ponto alto sobre ponto alto, formando 7 pontos altos. Olha só. Formamos aqui 7 pontos altos, separados por uma correntinha e mais 7 pontos altos. E aqui no início, nós temos também os 4 pontos altos, 7 pontos altos, uma correntinha e mais 7 pontos altos. Então, o que temos de um lado, temos que ter do outro lado. E aqui faz uma correntinha e vem aqui, ó, ponto sobre ponto. Aqui eu não vou ficar repetindo, porque vocês já sabem que no início e no final... Olha, meu fio cortou aqui, gente. Que no início e no final, são 4 pontos altos. Emendei o meu fio aqui, gente, e fiz os meus 4 pontos altos. 3 correntinhas, vira o trabalho.
E aqui já vou fazer logo os meus 4 pontos altos aqui iniciais, ó. Sempre lembrando que no início e no final teremos 4 pontos altos e uma correntinha de separação. Fiz aqui os meus 4 pontos altos, aqui eu tenho 7 pontos altos, né? Já fiz a minha correntinha de separação, venho pra cá, ó. E vou repetir, gente, aqui é uma repetição agora. Mas eu vou fazer esse primeiro motivo aqui com vocês. Essa carreira e mais uma para vocês entenderem a dinâmica do trabalho depois, tá? Então, aqui eu fiz meus 3 pontos altos, uma correntinha de separação. E aqui, ó, é essa carreira aqui, ó, do meio, que nós vamos estar fazendo aqui agora. Isso por 2 vezes apenas, no início e no final. Vocês vão entender já já. Então, aqui eu já fiz os meus sobre os 7 pontos altos, 3 pontos altos, uma correntinha de separação, pulei um ponto e 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e sobre esses 7 pontos altos eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vamos lá. 3 pontos altos. Estou fazendo um pouquinho mais rápido porque vocês já entenderam aí, né, gente? Pula um ponto de base e 3 pontos altos, ponto sobre ponto. É só para vocês entenderem como vai ser a dinâmica do trabalho daqui para frente. Então, aqui, notem que está formando aqui 2 bloquinhos iguais a esses. Apenas 2 de cada lado e 4 pontos altos no início e no final. Então, temos 2 bloquinhos deste lado aqui, ó, 2 motivos desse lado e desse outro lado também nós iremos ficar com apenas 2 motivos e 4 pontos altos. Aí, aqui a gente faz uma correntinha e a gente segue aqui, ó, fazendo um ponto alto e uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha de separação. Sempre uma repetição, ó. Do mesmo jeito que fizemos essa carreira anterior aqui, nós iremos fazer até chegar aqui, gente, ó. Quando chegar aqui, eu retorno novamente com vocês. Cheguei, gente, aqui no final, ó. Já fiz o meu último ponto alto aqui, uma correntinha de separação. E aqui eu tenho os 2 motivos aqui, ó, de 7 pontos altos. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Nos 3 primeiros pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, por 3 vezes, ficamos com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, pula um ponto de base, vem aqui para o outro, ó, e faz mais 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Então, vocês notem que estamos repetindo. Novamente, uma correntinha de separação e aqui fazemos a mesma coisa que fizemos aqui. Vamos lá. Esse centro de mesa, gente, ele não é difícil de fazer. Ele é um centro de mesa bastante gostoso de fazer. E fica lindo demais. Eu aproveitei que uma cliente me encomendou, né? Muitas meninas já me pediram aula desse centro de mesa. Mas não vale a pena pra gente estar pegando um fio caro e gravando uma aula, sendo que não é encomenda, sabe? Eu não faço isso, porque depois fica mais difícil para vender. Então, eu aproveito cada encomenda que eu tenho para estar gravando a aula para vocês. Então, chegou a vez de alguém encomendar esse centro de mesa quadrado e eu estou aqui gravando para vocês, tá, gente? Então, quando vocês me pedem assim, grava tal aula, só se alguém encomendar que eu vou gravar, tá bom? Então, aqui eu já fiz, ó, reparem que do jeito que tá aqui no final, está aqui no início, olha só. Agora, gente, novamente, nós vamos subir aqui as 3 correntinhas, virar o nosso trabalho. E vamos repetir os nossos 4 pontos altos.
Então, esses aqui eu não vou ficar falando porque é uma repetição. E aqui nós vamos fazer essa carreira aqui, gente, olha. Que são 7 pontos altos aqui por 2 vezes, ó. Que nós só temos 2 motivos de cada lado aqui, né? Então, nós vamos fazer por 2 vezes, ó. A mesma coisa que fizemos aqui, nós vamos fazer aqui. Que são 7 pontos altos aqui. Ponto sobre ponto. Aí, a gente chega aqui nesse espacinho de uma correntinha, a gente faz um ponto alto. E 3 pontos, pontos sobre pontos. Totalizamos 7 pontos altos. E aqui a gente já formou o nosso primeiro motivo. Nós vamos ficar com 2 motivos desse aqui, de um lado e do outro. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro e vamos fazer aqui, ó, o nosso segundo. Concluir o nosso segundo motivo desse lado aqui, ó. Que são agora os nossos 7 pontos altos, ponto sobre ponto. No espaço de uma correntinha, a gente faz também um ponto alto. Reparem que eu estou fazendo um pouco maior, um pouco mais rápido, porque é repetição, mas eu quero que as iniciantes aí entendam. Por isso que eu estou repetindo muito nas falas aqui, tá, gente? Vocês procuram... Ficam bravas comigo aí, não. Mas é que eu quero que as colegas que estão começando também consigam fazer. Então, aqui, ó. Concluí aqui os 2 motivos aqui do jeitinho que tá aqui, ó. Separando aqui, nós temos apenas 2 desse lado. E vamos ficar com 2 do outro lado. E aqui são somente bloquinhos vazados no meio agora por todo o trabalho. Então, aqui a gente segue agora, ó, fazendo uma correntinha e um ponto alto. Repete todos esses pontos vazados aqui, até a gente chegar lá no final, onde iremos concluir os outros 2 motivos do outro lado desse jeito aqui, tá bom? Cheguei aqui do outro lado, vou repetir a mesma coisa, ó. Já fiz aqui o meu primeiro ponto alto, então eu vou precisar fazer 7 pontos altos, igual lá no início. Igual no início, gente. Onde temos o espacinho de uma correntinha, fiz os 3 primeiros pontos altos aqui no espaço de uma correntinha, um ponto alto, e segue aqui fazendo 3 pontos altos. Que vai totalizar 7 pontos altos aqui no final também, ó. Ó. 7 pontos altos, uma correntinha, vamos vir aqui, ó, e fazer também aqui 7 pontos altos. Sobre os 3 pontos altos iniciais, fazemos ponto sobre ponto, no espaço de uma correntinha, um ponto alto, e no final nós iremos fazer também 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Vamos lá. Ficamos dessa forma aqui, ó. Reparem que do jeito que ficamos aqui no início, ó. Ó, do jeito que ficamos aqui, ó. Ficamos aqui também, ó. Então, aqui uma correntinha de separação e aqui os meus 4 pontos altos de sempre, né, gente? Vamos lá. Vou fazer só mais essa carreira aqui e vou explicar para vocês como faremos as demais. Já fiz aqui as minhas 3 correntinhas já subi aqui as minhas 3 correntinhas. E aqui já vou fazer novamente os meus 4 pontinhos altos. Uma correntinha de separação. E aqui nós temos, ó, os nossos 2 motivos. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, já concluímos ele, vamos fazer essa carreira aqui, gente, ó, de bloquinhos vazados, ó. 4 pontos altos no início, 4 pontos altos no final. E no meio aqui é uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, aqui eu já fiz uma correntinha, eu vou fazer aqui, ó, pra vocês verem como é. Então, fiz um ponto alto, pula um ponto, uma correntinha, pula um ponto de base, no próximo ponto aqui, um ponto alto.
uma correntinha, pula um ponto de base, no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto de base, no próximo um ponto alto. Então, já fizemos aqui bloquinhos vazados por cima do nosso primeiro motivo. Vamos ter que fazer por cima do outro motivo também. Então, aqui nós temos aqui, ó, 7 pontos altos. No primeiro ponto alto, um ponto alto, uma correntinha de separação, pula um ponto de base, e assim a gente vai repetindo o que a gente fez anteriormente. Porque essa carreira aqui é toda de bloco vazado. Bloco vazado que eu faço que eu falo é um ponto alto, esse espacinho e um ponto alto. Então, aqui, ó, vou fazer o meu último ponto alto aqui, por cima desses 7 pontos, uma correntinha, e segue, gente, fazendo do mesmo jeito. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Lembrando que é sempre ponto sobre ponto, ó. Uma correntinha, ponto sobre ponto, olha só, olha. Então, seguem aí fazendo do mesmo jeito que fizemos aqui, ó. Nós vamos fazer essa carreira aqui. Só que essa carreira aqui, lembrando pra vocês que é 4 pontos altos no início, 4 pontos altos no final, e o restante é um ponto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, vamos fazer, gente, até chegar aqui no final. Eu vou fazer, quando chegar aqui, eu retorno com vocês. Bora lá! Então, gente, cheguei aqui no final, já fiz a minha correntinha e vou fazer a mesma coisa que fizemos lá do outro lado, ó. Um ponto alto sobre o primeiro dos 7 pontos altos, uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Uma correntinha, e vamos vir aqui para o outro motivo aqui, vamos fazer a mesma coisa, gente, ó. Para os nossos 7 pontos altos, e vamos seguir fazendo a mesma coisa. Um ponto alto, uma correntinha, pula um ponto de base, um ponto alto. E assim nós ficamos com toda a nossa carreira de pontinhos vazados, com pontos altos, 4 pontos altos no início e 4 pontos altos no final. Aqui estamos fazendo os nossos 4 pontos altos aqui no final. E olha só, fica dessa forma, toda a carreira. 4 pontos altos no início e pontos vazados até o final, 4 pontos altos também. E aqui nós fazemos 3 correntinhas. Viramos o nosso trabalho. Eu vou começar aqui com vocês e vou estar explicando como iremos fazer da agora pra frente, porque eu não vou ficar fazendo aqui, porque será repetições, tá? Então, aqui eu fiz os meus 4 pontos altos iniciais, uma correntinha de separação. E aqui nós vamos repetir novamente nós vamos repetir isso aqui novamente, ó. 7 pontos altos, uma correntinha e 7 pontos altos, que nós vamos fazer esse bloquinho aqui novamente. Então, eu só vou fazer aqui os pontos altos iniciais aqui e vou mostrar pra vocês como será da agora pra frente, tá bom? Vamos lá, vocês prestem bastante atenção aí, tá? Que eu vou voltar só quando eu tiver com essa parte pronta. Então, eu fiz aqui, ó, estou fazendo aqui os meus 7 pontos altos, ó, do mesmo jeito que fizemos anteriormente, não muda, sempre 7 pontos altos para começar o motivo. Uma correntinha de separação e novamente, ó, reparem que fica na mesma direção. Os motivos ficam, ó, na mesma direção. E aqui mais 7 pontos altos. Eu vou fazer os 7 pontos altos aqui. Vamos lá. Tenho aqui o meu quarto, o meu quinto, o meu sexto e o meu sétimo. E agora, uma correntinha de separação e vamos começar aqui, ó, os nossos bloquinhos vazados, tá?
um ponto alto, uma correntinha, e aqui no próximo ponto alto, um ponto alto. Que a gente segue agora, gente, olha só. Vou explicar para vocês. Vai ser uma repetição. Aqui no meio do nosso centro de mesa, isso aqui é tipo uma toalhinha, gente, ó. Vai ficar pontos vazados aqui no meio. E agora, nós vamos seguir fazendo somente 2 motivos aqui de cada lado. 1, 2 desse lado, ponto vazado no meio, e 1, 2 do outro lado. Sempre lembrando que entre um motivo aqui e outro, tem que ter essa carreirinha aqui, ó, de ponto vazado, que é esse aqui, ó. Pra depois, aqui em cima, fazer novamente, que fica essa separação aqui. Então, vocês seguem fazendo aí, ó. Esses 2 motivos de um lado e do outro, segue fazendo, e eu vou seguir fazendo o meu aqui, e depois eu vou voltar para você aqui com vocês para mostrar o tamanho que ficou, porque a cliente encomendou dessa vez um tamanho diferente. Então eu não sei ainda a quantidade que eu vou precisar de fazer. De seguir fazendo esses motivos aqui, né? 2 motivos de cada lado. Então, gente, eu vou voltar no próximo vídeo explicando para vocês com quantos motivos ficamos. Vocês apenas vão repetindo aí, tá? Repete 2 motivos de cada lado, um ponto vazado, 2 motivos de cada lado, uma carreira de ponto vazado, 2 motivos de cada lado, uma carreira de ponto vazado, até dar o tamanho que eu vou falar para vocês a quantidade no próximo vídeo de quantos motivos de 2 aqui, ó, de cada lado nós vamos ficar. Quantas vezes nós vamos repetir esses 2 motivos aqui de cada lado, viu? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, gente, pra gente concluir essa maravilha aqui. Vamos lá! Bom, gente, eu já concluí aqui e eu precisei ficar com 9 bloquinhos assim, ó. Apenas com 2 motivos desse de cada lado, precisei ficar com 9 repetições, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Deste lado aqui, também. Então, depois de fazer aqui, ó, essa parte inteira aqui, fiquei com 9 de cada lado. E aqui eu terminei, olha, com esses bloquinhos vazados, certo? Agora, nós vamos repetir essa parte aqui, ó, todinha. Essa parte aqui, nós vamos repetir ela aqui em cima. Então, eu já tenho aqui, ó, os bloquinhos vazados, 4 pontos iniciais de cada lado e os bloquinhos vazados aqui. Depois de fazer 9 motivos de cada lado. Então, aqui, ó, nós iremos subir. Ó, terminei aqui os meus 4 pontos altos, subi 3 correntinhas, viro o trabalho e ponto alto sobre ponto alto. Vamos lá. Os nossos 4 pontos altos iniciais. E aqui nós vamos fazer uma correntinha. Vamos vir aqui, ó, para o próximo ponto aqui. E vamos fazer aqueles nossos 7 pontos. Do mesmo jeito. Olha só. Do mesmo jeito que fizemos anteriormente, nós iremos fazer os nossos 7 pontos altos. Ó. Aqui já é o meu 7º. Olha só. Depois que o trabalho fica grande, fica mais difícil de estar gravando.
Então, aqui a gente vai fazer mais uma correntinha e aqui nós vamos repetir, ó. No próximo ponto alto, um ponto alto. No intervalo entre um ponto e outro, um ponto alto. Ponto sobre ponto. E assim a gente vai repetindo aqui, ó. É a mesma coisa que fizemos anteriormente. Olha só. Então, aqui, nós ficamos com 7 pontos altos, uma correntinha e 7 pontos altos. E vamos continuar fazendo dessa forma, ó, uma correntinha e vamos continuar fazendo 7 pontos altos e uma correntinha de separação até o final. Olha. Meu segundo, agora ponto sobre ponto. No intervalo aqui, ó, um ponto alto, ponto sobre ponto. No intervalo, um ponto alto. E agora, ponto sobre ponto. E olha só. Aqui, ó, onde temos esses bloquinhos vazados, todos nós vamos fazer 7 pontos altos, uma correntinha e 7 pontos altos, com uma correntinha de separação entre os 7 pontos altos, até o final da nossa carreira. Então, segue aí fazendo o de vocês. Eu já tenho aqui, ó, 2, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, ó, só fazer uma correntinha e repete aqui, ó. Vem para o próximo ponto alto aqui e segue fazendo sobre os 3 bloquinhos, 7 pontos altos, até o final da carreira. Nós estamos fazendo a mesma coisa que tem aqui deste lado. Então, eu vou concluir aqui até o final da carreira, fazendo 7 pontos altos, uma correntinha de separação e 7 pontos altos, sempre por 3, dentro de 3 bloquinhos. Começando aqui e terminando aqui, até o final. Da mesma forma que fizemos aqui anteriormente, nós iremos fazer até o final. Então, eu vou concluir aqui a minha carreira e quando chegar no final, eu volto com vocês. Vamos lá! Então, gente, cheguei aqui no final da minha carreira e tenho aqui, ó, os meus últimos 7 pontos altos. E já fiz a minha correntinha de separação e vamos fazer aqui, ó, no final também, os nossos 4 pontos altos, ponto sobre ponto. Vamos lá. Ponto sobre ponto. Vamos subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos virar o nosso trabalho. E novamente, ponto sobre ponto. Os nossos 4 pontos altos iniciais aqui deste lado. Uma correntinha de separação. E aqui nós temos os nossos 7 pontos altos. Vamos lá. Temos aqui os 7 pontos altos. Nos 3 primeiros, nós iremos fazer 3 pontos, ponto sobre ponto. Gente, aqui é uma repetição. Ó, 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Uma correntinha de separação, pula um ponto de base e fazer ponto sobre ponto por 3 vezes aqui nesses últimos 3 pontos aqui dos nossos 7 pontos altos. Olha aí. Uma correntinha de separação, vamos vir aqui novamente, vou fazer mais essa vez com vocês. Temos os 7 pontos altos, nos 3 primeiros nós vamos fazer 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Esse é o meu segundo e esse é o meu terceiro. Uma correntinha de separação. Vamos pular um ponto de base e vamos vir para o próximo ponto aqui, um ponto alto.
e fazer ponto alto sobre ponto alto por 3 vezes. E assim a gente vai fazer por toda a carreira. Dessa forma aqui, ó. Então, eu vou seguindo fazendo aqui, quando chegar no final da carreira, eu retorno com vocês. Vamos lá. Então, cheguei aqui no final, já fiz a minha correntinha, fiz os meus 3 últimos pontos altos, a minha correntinha de separação, e agora os 4 pontos altos aqui no final. Vamos lá. Ponto sobre ponto. Meu último ponto alto aqui dos meus 4 pontos altos. Sobe 3 correntinhas. 1, 2, 3. Novamente, vira o trabalho. Quanto maior o trabalho vai ficando mais difícil de gravar. E aqui no início, ó, ponto sobre ponto, os nossos 4 pontos altos. Nosso segundo, agora o terceiro e agora o quarto. Uma correntinha de separação. E aqui nós vamos fazer, ó, os nossos 7 pontos altos. Ponto sobre ponto, no intervalo aqui de uma correntinha, um ponto alto, e aqui ponto sobre ponto. Vamos lá. Aqui nos 3 pontos iniciais, nós fazemos 3 pontos, ponto sobre ponto. Ó. Temos aqui o intervalo de uma correntinha, vamos introduzir a agulha nele e fazer um ponto alto. E aqui temos os nossos 3 pontos altos, certo? Vamos fazer ponto sobre ponto. E assim a gente fecha o nosso motivo. Uma correntinha de separação. E fica desse jeito aqui, ó, gente, ó. Ó. Novamente, a gente segue fazendo por toda a carreira. Até o final da carreira, nós iremos fazer este processo. 7 pontos altos, uma correntinha e 7, uma correntinha de separação e 7 pontos altos por toda a carreira. Eu vou concluir aqui a minha carreira e retorno com vocês. Vamos lá. Segue fazendo dessa forma aqui, gente, ó. Olha, vai ficando assim. Bora lá. Cheguei no final, gente, fiz os meus 4 pontos altos, subi 3 correntinhas, virei o trabalho e fiz 4 pontos altos, ponto sobre ponto, e uma correntinha de separação. Agora, nós vamos repetir, gente, essa carreira aqui de pontinhos vazados, ó, de bloquinhos vazados. Então, eu vou fazer um início aqui pra você, mostrando pra vocês, e aí a gente vai seguindo fazendo, ó. Fiz os 4 pontos altos, uma correntinha de separação. No primeiro ponto alto aqui dos 7 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha de separação. Pulo um ponto de base, venho para o próximo ponto, um ponto alto. Novamente, uma correntinha de separação. Pula um ponto de base, vem aqui para o próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação. Pula um ponto de base, vem aqui, ó, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vem aqui para o próximo bloquinho aqui, ó, onde temos os 7 pontos altos. No primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha de separação. Pula um ponto de base. No próximo ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha de separação. Pula um ponto de base. No próximo ponto alto, ponto sobre ponto. Novamente, uma correntinha de separação. Pula um ponto de base, no próximo ponto sobre ponto. Uma correntinha de separação e segue fazendo, gente, dessa forma até o final da carreira, que é essa carreirinha aqui, ó. Eu vou concluir aqui a minha carreira e retorno com vocês. Vamos lá. Então, gente, cheguei aqui, ó, no final da minha carreira aqui, fiz aqui todos os pontinhos vazados, os bloquinhos vazados aqui. E aqui no final, uma correntinha e 4 pontos altos. Subi as 3 correntinhas e agora nós vamos virar o nosso trabalho. Tá ficando pesado por aqui, minha gente.
Eita, bati na câmera. Pronto. E aqui nós vamos fazer ponto sobre ponto novamente. Bora lá. Gente, vocês me desculpem aí, porque às vezes eu acabo batendo aqui no celular e a imagem fica tremida aí, mas faz parte. Fazer agora uma correntinha de separação. E aqui nós vamos repetir, gente. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês o que vamos fazer daqui pra frente. Nós vamos repetir, ó, aqui, essa carreira aqui, nós vamos repetir aqui essa carreira, que são 7 pontos altos separados por uma correntinha e 7 pontos altos até o final. 4 pontos altos no início, 4 pontos altos no final. Então, eu vou fazer o primeiro aqui com vocês, ó. No próximo ponto aqui, ó, fiz os 4 pontos altos, uma correntinha. E no próximo, gente, eu tô repetindo bastante por conta das nossas amigas iniciantes aí, para elas não ficarem perdidas, tá? Então, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto alto, venho aqui no meio, ó. Entre um ponto alto e outro, um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto, novamente aqui, ó. Entre um ponto alto e outro ponto alto. Aqui, ponto alto sobre ponto alto. Já tenho aqui 5 pontos altos, precisamos de 7. Vamos vir aqui no intervalo de uma correntinha, um ponto alto. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Então, ficamos aqui no início com 4 pontos altos, uma correntinha. E aqui, 7 pontos altos. Trabalhando esses 7 pontos altos dentro de 3 bloquinhos. Então, aqui agora, gente, é só uma repetição. Uma correntinha. E aqui, vamos vir aqui, ó, para o próximo ponto de base e vamos repetir os 7 pontos altos. Vamos lá. Vai, ponto sobre ponto, no intervalo aqui, um ponto alto. Novamente aqui, ó, ponto sobre ponto, no intervalo, um ponto alto. E aqui, ponto sobre ponto. Já temos aqui novamente nossos 7 pontos altos, uma correntinha de separação. E assim a gente vai fazer por toda a carreira. No final, vamos ficar com 4 pontos altos também, sozinhos, aqui no final, que são do início e no final. E aqui no meio do nosso trabalho, nós vamos ficar com 7 pontos altos separados por uma correntinha. Vamos lá. E olha só, cheguei aqui no fim da carreira. Fiz aqui, ó, todos os meus bloquinhos de 7 pontos altos separados por uma correntinha e aqui os 4 pontos altos finais. Então, aqui vamos subir 3 correntinhas novamente, virar o nosso trabalho. E fazer os nossos 4 pontos altos iniciais. Ponto sobre ponto. As 3 correntinhas já vai a vez de um ponto alto. E faremos aqui mais 3 pontos altos, que totaliza 4 pontos altos iniciais. Uma correntinha de separação. E aqui, gente, a gente vai repetir essa carreira aqui, ó. Essa aqui, ó. Que são 3 pontos altos aqui, ponto sobre ponto. Vamos lá, ó. Sobre os 7 pontos altos, nós vamos fazer 3 pontos altos aqui no início, pontos sobre pontos, 3 pontos altos, uma correntinha de separação, e aqui pulamos um ponto de base, vamos vir aqui para o próximo ponto e vamos fazer um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Reparem que estamos uma correntinha de separação. Reparem que estamos fazendo uma repetição. Nós estamos fazendo essa carreira aqui, ó, que são 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Novamente aqui, 3 pontos altos, ó, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos por toda a carreira. Então, segue aí fazendo de vocês os bloquinhos de 3 pontos altos, uma correntinha, pula um ponto de base, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e aqui, ó, cada bloquinho de 7 pontos altos, a gente repete a mesma coisa. Então, vamos ficar com 4 pontos altos no início, 4 pontos altos no final
E aqui no meio, intervalos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou concluir a minha carreira e retorno com vocês. Eu fiz toda a minha carreira de 3 pontos altos separados por uma correntinha e 4 pontos altos aqui no final. E já subi aqui as 3 correntinhas, virei o meu trabalho e fazer aqui os 4 pontos altos iniciais novamente. Vamos lá. 4 pontos altos iniciais, uma correntinha de separação. E aqui nós vamos repetir os 7 pontos altos. Essa carreira aqui, ó. Essa carreira aqui de cima vai ficar igual essa carreira aqui, ó. Que será essa carreira aqui, ó. Então, aqui nós formamos esse motivo aqui. E aqui nós vamos formar o motivo aqui em cima também. Então, vamos lá. Aqui no próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, um ponto alto sobre ponto alto por 3 vezes. Aqui no intervalo de uma correntinha, um ponto alto. E aqui, novamente, temos 3 pontos altos, nós vamos fazer 3 pontos altos por cima dele, que é ponto alto sobre ponto alto. Vamos lá. Então, aqui ficamos, ó, com 7 pontos altos aqui, ó. 4 pontos altos iniciais, uma correntinha e 7 pontos altos. E aqui uma correntinha de separação e vamos seguir fazendo, gente, 7 pontos altos, ó. Ponto alto sobre ponto alto no início, um ponto alto no intervalo e 3 pontos altos ali no final. Uma correntinha de separação e repete tudo novamente. Então, essa carreira aqui, gente, é uma repetição das carreiras anteriores que fizemos, que é essa aqui, ó. 7 pontos altos, uma correntinha, 7 pontos altos, uma correntinha, 7 pontos altos e assim por toda a carreira. Eu vou concluir aqui toda a minha carreira, quando chegar lá no final eu retorno com vocês. Vamos lá. Então, gente, concluí aqui, ó, a minha carreira de 7 pontos altos separados por uma correntinha. E aqui no final eu fiz uma correntinha, 4 pontos altos, 3 correntinhas e virei o trabalho e fiz aqui já os meus quatro pontos altos e uma correntinha de separação. E agora aqui, gente, a gente vai repetir agora essa carreira aqui, ó, de bloquinhos vazados de um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto. Os 4 pontos altos iniciais e aqui a gente segue fazendo essa carreirinha aqui. Eu vou dar início aqui para mostrar para vocês, para as meninas iniciantes aí, porque as veteranas já mataram a charada aqui da dinâmica do trabalho, né? Então, aqui temos os 4 pontos altos, uma correntinha. Vamos vir aqui, ó, para o primeiro ponto alto dos 7 pontos altos. Vamos fazer aqui um ponto alto, uma correntinha. Vamos pular um ponto de base, vamos vir para o próximo. Um ponto alto, uma correntinha. Pula um ponto alto de base, vem para o próximo. Um ponto alto, uma correntinha. Pula novamente esse ponto alto e no próximo, um ponto alto. Novamente, um ponto alto. Vamos vir aqui, ó, para o próximo bloquinho de 7 pontos altos. Um ponto alto. No primeiro ponto alto, uma correntinha. Pula um ponto de base, vem para o próximo. Um ponto alto. Uma correntinha. Pula um ponto de base, vem para o próximo. Um ponto alto. Uma correntinha de separação. Pula um ponto de base, vem para o próximo aqui e um ponto alto. E assim a gente segue fazendo dessa forma por toda a carreira. Eu vou concluir aqui a minha carreira e retorno com vocês. Vamos lá. Então, eu fiz aqui, gente, toda a minha carreira de bloquinho vazado, separado por uma correntinha, 4 pontos altos aqui no final. Quando cheguei aqui, subi as 3 correntinhas e já fiz aqui, ó, a minha próxima carreira, os 4 pontos altos iniciais. Aqui, gente, nós iniciamos dessa forma aqui, ó. Carreira de ponto fechado, né? De ponto alto fechado. Aqui é a nossa última carreira aqui da nossa base. Nós iremos finalizar da mesma forma. Então, já fizemos aqui, ó. Aqui é o meu 4º ponto alto inicial. Então, aqui nós temos
um espaço de uma correntinha, um ponto alto, um espaço de uma correntinha, um ponto alto. O que que nós vamos fazer? Gente, eu recomendo vocês aqui a fazerem essa carreira de ponto alto aqui um pouco mais apertada, tá? Então, aqui, ó, no intervalo, fiz os meus 4 pontos altos. No intervalo de uma correntinha, eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer aqui um ponto alto. Aqui nós temos o ponto alto, ó, ponto alto sobre ponto alto. Introduz a agulha, um ponto alto. No próximo intervalo, introduz a agulha, um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Próximo espaço aqui, introduz a agulha aqui no meio, ó, e faz um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. E assim a gente segue fazendo por toda a carreira. Cada intervalo desse aqui, um ponto alto e ponto alto sobre ponto alto. Então, faça isso aí por toda a carreira. Vamos lá. Bom, gente, finalizei aqui a minha carreira de pontos altos e ficou dessa forma aqui. Olha só. Reparem que da mesma forma que encerramos aqui, ó, que ficou a parte de cima da nossa toalhinha, ficou a parte inicial, olha só. Então, esse foi o vídeo de hoje, foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido até aqui. E no próximo vídeo, eu retorno gravando, eu vou estar gravando o bico, né? O bico aqui da nossa toalhinha e as aplicações. Então, até o próximo vídeo.